Fala rapaziada, criei coragem para fazer o primeiro vídeo aqui de tutorial e vou usar de exemplo essa função que eu descobri agora. Eu já tentei fazer ela algumas vezes antes, mas o resultado não ficou tão legal. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Vocês veem que tem o display ali, né? E o que a gente chama de HUD, Heads Up Display. Ele é um sistema, para mim pelo menos foi bem complexo de entender como é que funciona isso, porque conforme você se move, vou voltar aqui no Unreal, a imagem do material que você adicionou no material, ela se move também, ó. Então, assim, eu consegui entender, olhar isso, entender, mas não tinha noção de como fazer isso, né? Aí esse primeiro exemplo do vídeo aqui eu fiz utilizando um node chamado Bump Offset nos materiais. Ele já dá o resultado mais ou menos que eu queria, só que ele não tem uma precisão muito perfeita, por exemplo. Deixa eu ver essa resolução. Na hora aqui que eu estou atirando, vocês notam que o tiro não vai exatamente aqui, ó, onde é o centro da mira, né? Ele tem um certo desalinhamento, ou eu que não soube configurar direitinho, mas enfim. Aí dessa vez eu fiz o material de novo, só que usando outro node, né? Em vez do Bump Offset. Aqui é bem simples. Dois objetos que eu tenho aqui. Um cubo, né? Um cube escalonado com material de vidro, só para dar o reflexo. E aqui o mesmo cubo, o tamanho está um pouco diferente, mas e aí nesse daqui eu apliquei esse material especial, vamos dizer assim, né? Eu vou abrir o material para vocês darem uma olhada. Aqui, olha, é bem simples. Se for ver isso daqui, posso apagar que acabei não utilizando. Deixa eu afastar mais isso daqui. Se alguém tiver interesse, eu posto todo esse material, ou disponibilizo o material em si. Se alguém tiver interesse ou tiver precisando fazer algo parecido, né? Mas o que faz a mágica acontecer, essa função aqui, Parallax Occlusion Mapping. Ela serve normalmente para dar efeito de displacement, de bump. Assim, o motivo maior da utilização desse node. Aí aqui nesse height map, normalmente você vai estar ligando uma textura de height map, né, que é aquela branca e preta, onde o branco é a parte alta e a preta é a parte baixa. Aí nesse caso, para funcionar da maneira que eu queria, eu acabei fazendo aqui no height map, eu coloquei apenas uma textura com cor sólida, preta. Então ele não vai ter variação na elevação, ou no alto relevo ou no baixo relevo do meu material, né? Ele vai ter um número constante de alto relevo ou baixo relevo por essa cor ser sólida. Aí eu não entendi ele 100% ainda, mas o que eu entendi eu vou tentar explicar. Esse Shadow Penumbra, não sei o que é. Shadow Steps
ele se refere à qualidade das sombras, mas no caso que você tenha um height-map com variação, né? Por exemplo, você coloca aqui uma textura de height-map de landscape, por exemplo, aí ela vai simular isso daí como se fosse um displace, inclusive gera sombra. E aí esse valor aqui ele controla a qualidade dessa sombra. Esse daqui eu não sei para que serve. Porque assim, eu achei isso daqui num material pronto de um dos free assets do Marketplace e copiei algumas funções de lá, modifiquei algumas coisinhas, mas tem coisa que eu ainda não sei o que faz, como funciona. Aí tem esses aqui são todos variáveis, né? Scalar parameters. Esse plane, que vai ligado aqui no reference plane. Height map channel, que acabou, na verdade, que não faz diferença nenhuma lá pra mim. Eu não sei se eu configurei errado, mas quando eu mudar a variável, vocês vão ver que ele não faz diferença. E o max step e o min step é a mesma coisa relacionado à sombra, porém em relação à qualidade do displace em si, né, do relevo. E height ratio, tanto height ratio quanto o plane, eles são referentes à quantidade de relevo que você quer dar para a sua textura, né? Aí aqui eu coloquei as coordenadas simples para poder controlar tamanho de imagem e tal. Aqui não está nem utilizando, posso deletar. Aqui, como é mesmo? Peraí. Aqui esse primeiro multiply ele está me dando a opção para poder fazer o offset, né, nas texturas, caso eu queira jogar para direita, para esquerda, para cima, para baixo, ela não ficar sempre no centro da imagem. E aí tudo está sendo conectado aqui, com exceção desses 3 nodes que eles têm que estar mais para frente. Essa parte aqui onde eu estou setando o V do material, ele conecta diretamente aqui no V do Parallax Occlusion. E na saída do Parallax Occlusion eu conectei ela nesse node Scale UVs by Center e os valores estão sendo definidos por aqui, né? O V Scale X e o V Scale Y, né? E aí eu criei esse Make Float To. Aí você conecta ele ali. E aí daqui desse UV você conecta no UV da sua textura mesmo, sua textura principal, né? Aí no meu caso, como é um heads up display, o HUD para um avião, eu conectei o alpha no alpha mask. Se eu abrir a textura que eu estou utilizando, essa daqui, o alpha dela é assim, ó, basicamente ele define só os contornos, né? E o alpha mask o alpha foi pro alpha mask, e o RGB eu conectei tanto no base color quanto no emissive color, né? Deixa eu salvar. Isso daqui, eu salvar a instância também. Então a função, a ideia, a necessidade é que um símbolo ou um texto, seja lá o que for, ele consiga se alinhar perfeitamente é como se ele fosse projetado no infinito, né? No horizonte meio que infinito, porque
você vê que ele não, aliás, que ele não se mantém no mesmo lugar, a textura, ela sempre se move conforme o meu ponto de visão, né? E era isso que eu precisava. Nesse caso, se eu utilizar aqui o zoom, por exemplo, você nota que eu vou fazer um movimento de pen aqui, né, para movimentar minha câmera, e é bem perceptível que a esfera que eu coloquei lá longe, está bem longe aquela esfera, ela não sai do meio é que isso daqui na verdade não é a mira do heads up display, isso daqui é uma indicação do ângulo do avião, mas está servindo como exemplo. Ele segue perfeitamente a esfera, então nesse caso, se eu estivesse utilizando esse material lá no helicóptero, no outro exemplo, os tiros iriam exatamente no meio da mira, né? E isso é importante para outras situações também, situações como, vou colocar aqui um outro exemplo. Eu ainda não sei fazer exatamente, mas eu vou pôr só para vocês entenderem do que eu estou falando. Vamos supor que isso daqui seja um ator, um blueprint actor, né? E no meu widget, porque basicamente o material que eu fiz aqui no vídeo, eu fiz o widget e aí eu inseri aquele widget component para e adicionei ele quer ver? Acho que eu tenho ele aqui. Ah, não, pior que eu não tenho ele nesse arquivo, mas é o widget component colocado exatamente como está aqui, atrás do vidro para receber o reflexo e tal. E aí nele você pode, por exemplo, vamos supor se tem um míssil teleguiado e ele tem que fazer o lock, né, travar a mira em algum inimigo. Aí vamos supor que esse box fosse o seu inimigo e aí você lá pelo widget você manda ele criar um triângulozinho ou um quadrado, qualquer tipo de símbolo que mostre onde está esse inimigo, né? E aí nessas horas também é muito importante ter essa sincronia que eu não sei se é perfeita, mas aparentemente sim. Essa sincronia bem certinho, porque senão acaba acontecendo por exemplo, o símbolo aqui que iria indicar o seu inimigo estaria mais para cá ou mais para cá, e não fica legal o resultado no final, assim como aconteceu aqui, né? Você vê que ele está bem fora da... ali é possível notar que eu estou atirando, mas o tiro está indo lá em cima e o centro da minha mira é aqui, né? Então tá bem fora de alinhamento. Aí dessa forma foi um jeito que eu achei de resolver. O único problema que ele gera. Aqui eu vou mostrar a esfera, ela tá bem longe mesmo em relação à minha cena. Agora eu vou puxar ela para próxima em Y. Reduzir a escala também para não ficar muito grande. Agora já acontece um probleminha. Conforme eu trouxe ela para perto, agora ela acaba dando uma diferença em relação ao centro da minha mira. Porém, tem uma questão que é o seguinte, a câmera principal da visão do jogador, vamos supor que isso daqui fosse o cockpit do avião. Então o objetivo, por mais que ele consiga mudar a câmera, tem a função Free Look, né?
Mas o objetivo é que ele sempre, no momento de atirar ou de procurar algum alvo, ele volte para a visão padrão, que seria essa central aqui, por exemplo. Por uma forma que eu imagino, eu ainda não fiz esse teste, mas que eu imagino que pode resolver esse problema da distância. Conforme a distância do objeto muda, eu acabo perdendo essa sincronia. Um modo de resolver isso seria aqui, eu vou mostrar primeiro no Material Instance. Por aqui que eu configuro a quantidade que eu quero que ele se projete para trás, e também eu consigo projetar ele para frente. O efeito é meio estranho, mas é possível. Se eu colocar menos 50 aqui, não, né, 50 aqui e aqui menos 2. Não sei se estou fazendo correto, deixa eu ver. Da outra vez eu mexi de alguma forma, ele ficou projetado para... Você percebia que ele estava sendo projetado para frente. Então, por aqui eu consigo configurar isso daqui. Por exemplo, se eu colocar 100, 200, 300... Aqui tá, a impressão que dá é que eu só estou diminuindo a escala, mas não, ele na verdade ele está diminuindo a escala porque ele está indo lá para trás, né? Está indo mais longe. Então, não é necessariamente a escala que eu estou mexendo, né? Que agora você nota que ela sai da sua linha de visão mais rápido ainda, porque o ponto onde o centro aqui desse símbolo tá, é como se ele tivesse, eu não sei em que escala que é isso, se é centímetros ou se é metros, mas eu acredito que seja metros. Então ele está entendendo que a minha textura ela está localizada a 200 metros atrás desse vidro, né? Então por isso que dá esse efeito legal. Aí para resolver esse problema desse deslocamento conforme você muda a distância do objeto, eu acho que resolve fazer aquele Material Dynamic Instance através da blueprint que você estiver usando, né? No meu caso do helicóptero. E por lá eu faço assim, eu irei setar esse parâmetro aqui do plane, que é a distância, né, onde está sendo mostrada a textura. Eu posso setar isso a cada frame, né, através do tick event ou algum outro tipo de função, um timer, né, alguma coisa assim. Eu seto ele para ele se ajustar de modo dinâmico, de acordo com... Poderia pôr, por exemplo, um line trace, line trace? Line trace by channel, saindo da frente do helicóptero e indo reto na direção forward vector, né, o vetor frontal. E com tamanho... assim, um tamanho gigantesco para essa line trace, né? Exageradamente grande. E aí, conforme ele ter alguma colisão, algum hit result, né? Ele vai pegar essa distância onde ele teve o hit result, e aí, através de alguma equação que eu preciso saber como ainda, ele vai setar esse parâmetro aqui do plane, que é a distância para mim, né? E aí, qualquer distância que eu estiver olhando, ou que eu tiver com o helicóptero apontado,
isso daqui vai estar sempre sincronizado dessa forma, né? Mas é uma função bem interessante. É, Inclusive eu vou conseguir usar essa mesma função depois para criar coisas como é nessa mesmo HUD aqui, mas é um modo diferente, que é um modo de bombing, alguma coisa assim. É a hora que você pretende lançar alguma bomba é, guiada, né, uma bomba teleguiada, que aí ele consegue calcular para mim o ponto, ele desce uma linha aqui para baixo e uma bolinha aqui. Conforme eu estou se movimentando para frente com um helicóptero ou com um avião, a hora que essa bolinha estiver exatamente em cima do alvo, que ela passar em cima do alvo, é o momento que eu tenho que disparar essa bomba. Aí ele vai cair certinho no alvo. E da forma que eu tinha feito aqui, com certeza não ia funcionar. Não ia ter precisão, ia cair muito fora, muito longe do alvo, né? Aí eu acredito que com essa forma nova vai resolver esse problema. Tem ainda bastante buracos para ser tampados aqui, né? Que falta eu descobrir como fazer, mas eu acho que o mais difícil foi conseguir descobrir essa função aqui, né? Porque eu nem sabia que ela existia. Eu descobri abrindo um material lá. O Bump Offset ele faz um resultado legal também, que é o que está sendo usado aqui. Porém, ele não tem essa precisão muito grande e ele acaba dando uns problemas de distorção nas laterais se você mandar ele ter uma distância muito grande. Aqui nas laterais você começa a perceber uma certa distorção. Mas eu acho basicamente é isso. Eu queria só compartilhar com vocês essa descoberta que eu fiz aqui. Para mim foi bem importante. Eu assim gosto muito de ver esse heads-up display, porém dessa forma, né? Ele realmente sendo projetado no vidro, que muitas vezes a gente tem o heads-up display, mas aqui eu até tenho, desse eu tenho um exemplo. Se eu der um possess nesse avião e der um play, aqui você nota que eu tenho aqui também o heads up display, porém ele não está sendo projetado no vidro, ele está é um widget que eu adicionei para viewport somente, né? Então esse daqui também não me gera precisão nenhuma, porque opa, conforme conforme eu mexo no free look, por exemplo, ele não volta dificilmente eu voltaria para a posição original. Até isso teria como resolver, mas o resultado não é o mesmo, né? Assim, se ele ficasse assim sempre, seria bacana, representado dentro do vidro. Mas eu preciso de um zoom muito grande e eu quero colocar funções onde, além do free look, você consiga fazer aquele movimento de lean, né? Que é como se eu inclinasse a cabeça para a esquerda, não só rotacionasse ela, eu inclinasse ela para a esquerda para poder olhar, aqui no caso, aqui eu já inclinaria a cabeça para o lado direito, né, para poder enxergar melhor a retaguarda do avião, para ver se tem inimigo, para encontrar o inimigo, né? Então, no momento, por mais que eu conseguir fazer ele encaixar aqui no vidro certinho, no momento que eu usar esse lean, a câmera vai sair dessa posição e vai se movimentar para a esquerda, e
e automaticamente eu vou perder esse efeito bacana de parecer que ele está representando no vidro de fato, né? Então acho que é isso. Eu vou continuar os estudos aqui e conforme for desenvolvendo, conforme ele for andando mais, né, eu vou postando mais vídeos. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, é só colocar na parte do comentário ali, né? E eu acho que o projeto eu vou colocar lá também, vou colocar isso em algum lugar para daí eu insiro o link lá na descrição e aí quem quiser ver pegar o material já pronto vai estar lá disponível pro download daí. Beleza? Isso aí, valeu rapaziada.